Boa tarde, excelente tarde, segunda-feira. Olá, protagonista da sua história. Está calor, é segunda-feira, nós temos muitas coisas acontecendo, estamos agora no nosso horário de almoço para alguns, para mim sim. E nós estamos vendo a vida fervilhando, e nós fervilhando junto com ela. Isso é mais importante. E nós dando os nossos passos. Às vezes nós acreditamos que os passos estão muito lentos, ou que nós estamos dando passos muito pequeninos. Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Bem-vinda. Mas na verdade, passos pequenos ou passos grandes sempre são passos. E é melhor você dar passos pequenos e contínuos. Marta! Querida Marta, você está onde? Em Moçambique ou no Brasil? Você dar passos pequenos, mas contínuos, do que você dar aquela arrancada e parar. Na verdade, a continuidade leva ao crescimento. A continuidade, a frequência leva ao crescimento. E volto a enfatizar, aprendamos com a natureza. O dia, porque é mais importante a noite, ele não tem menos horas de luz, pelo contrário, é sempre no equilíbrio. Tudo sempre em equilíbrio. Rogério, bem-vindo. Tudo sempre em equilíbrio. Então, para que nós alcancemos as nossas metas, para que nós cheguemos ao nosso estado desejado, para que nós possamos realizar aquelas nossas empreitadas internas, materiais, profissionais, sociais, um passo de cada vez. Não existem passos grandes. Olá, então, Marta, desejo a Moçambique uma excelente segunda-feira. Desejo paz para Moçambique, espero que vocês estejam cada vez mais em paz, Marta. E meu abraço no seu coração. A Marta, ela é Master Coach e ela é de Moçambique, uma grande amiga. Em breve teremos um trabalho lá em Moçambique, Marta, eu não me esqueci disso. Vamos lá fazer um trabalho fantástico com esse povo maravilhoso que é a nossa raiz. Então, gente, a continuidade no passo, sempre, na sua frequência, caminhe o seu caminho. Boa tarde, Hilton. Ora você vai estar mais ágil, ora mais lento, sempre atento ao que está acontecendo fora, mas principalmente dentro de você, para que você possa rever a estratégia e chegar mais rápido. Hoje nós fechamos esse ciclo de 8 vídeos falando de memória e falando de memória retrospectiva. O que é essa memória retrospectiva? A memória retrospectiva, ela aciona o seu passado. Mel, então isso... Olá, querido Horus, Haroldo, meu grande amigo, bem-vindo. Mel, mas espera aí, você falou que a memória de longa duração conta a minha história. Sim, a sua memória de longa duração conta a sua história. A memória retrospectiva é aquela ferramenta que você aciona nos seus arquivos mentais aquele fato. A consulta telefônica, a perda de um ente querido, a promoção no trabalho, a aprovação no vestibular, o primeiro beijo. Olá, bem-vindo, Horus, é um prazer ter a sua presença aqui, gratidão, gratidão. Cícera, bem-vinda, olha hoje quanta gente bacana isso. Então você seleciona. Ah, eu fui ao médico mês passado e ele me disse, tá, você é capaz de reproduzir as falas do médico. Assim como você é capaz de reproduzir falando e até ressentindo fatos que já estão lá na memória de longa duração. Mas a memória retrospectiva, ela é muito mais faca na caveira. Sabe por quê?
Porque você estava vivendo o seu dia a dia, tal, vem uma sensação, vem uma emoção, vem uma situação que te lembra, te remete a uma outra lá do passado. Você, mais que depressa, seleciona aquele arquivo e fala, tá aqui. E a tendência é que você tenha a mesma atitude agora que você teve daquela vez que você acabou de selecionar na sua memória, no seu arquivo. Então, a memória retrospectiva, ela guarda momentos fantásticos, maravilhosos, super aprendizados, super produtivos, motivadores, fortalecedores. É quando a gente se lembra daquela palavra do pai da gente, que já foi para a eternidade, naquele momento específico, ou da mãe da gente. Então, existem momentos que eu estou vivendo e que eu estou falando, às vezes, até aqui, falando a live com vocês, e uma coisa que eu estou falando e vem no novo, na minha neuroplasticidade, não estava previsto, eu começo a falar, e vem uma fala da minha mãe, vem uma fala do meu pai, é a minha memória retrospectiva agindo durante a minha memória agora, minha memória atual, né? Minha memória discursiva. Ok? Então, isso é memória retrospectiva. E onde está a grande sacada da memória retrospectiva? É que existem vivências nossas, memórias nossas, que não nos ajudam. Memórias nossas que são limitantes. Memórias nossas que nos calam, que nos cegam, que nos ensurdecem, que nos enlouquecem, que nos fazem perder o equilíbrio. E graças a essas memórias que estão lá vivas, porque memória é algo vivo, está no inconsciente, e o inconsciente ele não tem lógica e ele não tem passado e presente, é tudo aqui agora. Então, essas memórias limitantes, essas memórias de dor, elas são acessadas com muita frequência, fazendo com que a gente fique ressentindo, revivendo, repatinando, ressofrendo coisas que já passaram. E é por isso que esta memória retrospectiva que aciona o seu passado, ela é ferramenta de trabalho na minha área. Na área de coaching e na área da psicanálise, na área da PNL, da neurosemântica, e inclusive é uma das grandes ferramentas quando eu faço um atendimento bem pautado na neurociência. Por quê? Porque se ela aciona o seu passado, ela traz lembranças. Essas lembranças, elas podem ser positivas ou negativas, como eu acabei de falar. E nós temos a ferramenta de estado alterado de consciência, que é a mesma coisa que a hipnose. Nós temos estados, níveis de consciência e níveis de inconsciência. A hipnose nada mais é quando você altera esse estado de consciência, fazendo com que a pessoa diminua essa velocidade e vá acessando camadas mais profundas do inconsciente. A isso nós chamamos hipnose. Eu não estou falando daquela hipnose cenográfica, hipnose de palco, que fala, dorme, dá uma cebola para a pessoa e fala assim, isso tem uma maçã, e a pessoa... Não estou falando disso. Estou falando de uma hipnose científica, hipnose terapêutica. Eu trabalho muito com a hipnose ericksoniana. Qual é a função dessa hipnose ericksoniana? Dar novo significado. Dar novo significado para o quê? Para aquela lembrança negativa. Então você tem um trauma, você tem uma memória que é muito difícil para você, de repente, uma briga com seu pai lá na sua infância. Já teve casos, por exemplo, vou citar um. A pessoa chegar lá no consultório e ela tem um comportamento absolutamente
criminoso, né, na atualidade, que é a questão da pedofilia. E aí vamos, aquilo não saía, não acontecia muito progresso e tal. Ao colocar essa pessoa em hipnose, eu descubro que quando pequenina, essa pessoa, este homem, ele tinha feito uma cirurgia de fimose, e essa cirurgia de fimose deu uma intercorrência, infeccionou tal, e ele via muito as pessoas rindo do membro, fazendo ironias sobre o membro. E todo mundo vinha e abaixava a calça dele, abaixava a bermudinha dele, e aquilo ficou de uma forma tão marcada dolorosamente, que ele na vida adulta teve exatamente esse desvio de conduta, né? Se tornou patológico, a ponto dele fazer o quê? Dar alento a crianças que sofressem violência. Então ele andava pela rua e quando ele via crianças mais ou menos naquela idade, não importava o sexo, ele dava atenção para essa criança, ele dava carinho para essa criança. No desvio de conduta dele, ele achava que estava fazendo bem. E aí, quando nós acionamos essa memória e demos novo significado, mudou a conduta dessa pessoa. Saiu do patológico, veio para o mundo do saudável, e aí veio com uma série de outras intercorrências que demandou um trabalho longo para isso. Com sucesso, com a graça de Deus. E se eu falo de Deus, eu acredito em Deus, e todas as vezes que eu vou atender a alguém, antes da pessoa, de eu abrir a porta para aquela pessoa, abrir meus braços para aquela pessoa, eu peço que Deus me transforme num instrumento para ajudar aquela pessoa naquele processo. Antes de fazer uma live, um minuto anterior, eu peço a Deus que aquilo que eu vou falar, que aquilo que eu vou expressar, do jeito que eu vou falar, faça sentido para as pessoas, mesmo que elas precisem trocar as palavras, trocar a minha imagem, mas que faça sentido o conteúdo que eu tenho para passar, porque isso é compromisso. Então, à medida que você tem memórias, à medida que você reconhece as suas memórias, à medida que você conhece o funcionamento do seu encéfalo, que é isso que a gente vem propondo nessas lives, você começa a mapear a sua vida e a perceber onde existem pontos de melhoria mais delicados, emocionais, de vivência, de relacionamento, como você lida com dinheiro, como você lida com as pessoas. Tem gente que acha que as pessoas são descartáveis, né? Ou dizia minha mãe, ó, lembrança retrospectiva, sobe um degrauzinho, já se sente no topo da montanha e com o direito de humilhar o outro. Então, essas informações todas estão no nosso banco mnemônico, o banco da memória. Cuidar da nossa memória é cuidar da nossa saúde integral. Não só física, não só emocional, não só intelectual, não só financeira, integral. E isso é o cuidado, este é o zelo que nós temos que ter. Afinal de contas, cada um de nós é um empreendimento de sucesso. E este empreendimento de sucesso merece cuidado, cuidado constante. Não aquele cuidado de vez em quando, é constante, é toda hora, é todo momento. Porque somente assim nós conseguimos dar maior número de passos à frente do que as pausas para rever a estratégia. Quanto mais pausa para rever a estratégia, significa que demos muitos passos sem cuidado. É melhor passos pequenos, contínuos, cuidadosos, seguros, do que vários passos ou corridas que depois você tenha que parar. Então hoje eu fecho essa sequência de 8 vídeos falando a respeito dos vários tipos de memória. Amanhã nós vamos falar de que maneira nós podemos aprender melhor, transformar a aula, a leitura do livro, do filme em uma memória de longa duração. Qual é o processo? Qual é a química? Qual é a neuroquímica que nos permite transformar um conteúdo em descartável ou um conteúdo de longa duração,
focando nisso, no aprendizado de uma nova língua, de conteúdos científicos, acadêmicos, conteúdos em geral. Espero que tenha feito sentido para você essa live. Sinta-se plenamente à vontade para fazer toda e qualquer pergunta. Se não quiser fazer aí aberto nos comentários aqui embaixo, pode mandar inbox, pode mandar por e-mail, tem na minha fanpage, meu Sina Coaching, tem e-mail para isso, ou então eu até coloco meu e-mail para que você encaminhe. Comente, sinta-se à vontade para comentar, para exemplificar. E se fizer mais sentido ainda, compartilha com seus amigos. Compartilha. Quando a gente encontra sentido naquilo. Olá, Larissa, muito obrigada. Eu que agradeço pela presença. Ótimo, boa, Juliane. Vamos lá assistir. Então, toda vez que você tem um conteúdo que faz sentido para você, que faça com que você reflita e seja mais positiva e seja uma pessoa melhor, compartilha isso com seus amigos. Não só os meus conteúdos, os meus posts, mas de todas as pessoas que você sentir que faça sentido. Porque isso é uma forma de você espalhar maiores informações positivas, informações de motivação com a possibilidade, a probabilidade e a certeza de que você está no comando da sua história, portanto você pode mudar todo o cenário, de dentro para fora. E aí o nosso exercício, inspira, expira, estamos vivos, Kaizen, melhoria contínua, porque o melhor ainda está por vir. Espero você amanhã ao meio-dia neste bate-canal. Um abraço carinhoso do meu coração ao seu coração. Esteja você onde estiver. Espero você amanhã. Um beijo.